Você sabia que existe um livro de 1905 que virou desculpa para milhões de protestantes brasileiros aceitarem a pobreza como destino inevitável? E que esse livro nunca disse que protestante fica rico automaticamente e católico fica pobre automaticamente? Mas foi interpretado exatamente assim? Se você já ouviu ou pensou que Brasil é pobre porque é católico demais, ou que você não prospera porque sua denominação não tem ética protestante do trabalho, você foi vítima da maior distorção sociológica do século XX. Max Weber, sociólogo alemão, autor de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, publicado entre 1904 e 1905, um dos livros mais citados e menos lidos da história, um livro que deveria ter libertado cristãos para prosperar com consciência limpa, mas que virou camisa de força intelectual que aprisiona milhões em fatalismo religioso, porque Weber nunca disse que religião determina riqueza. Weber disse que cosmovisão religiosa influencia comportamento econômico. A diferença entre essas duas frases é a diferença entre liberdade e prisão, entre agir e aceitar, entre construir e reclamar. Eu vou te mostrar exatamente o que Weber realmente escreveu no livro original. Vou te provar com citações literais que a tese dele foi deturpada no Brasil. Vou te mostrar por que países católicos podem ser ricos e países protestantes podem ser pobres. Vou te mostrar a verdadeira ética protestante do trabalho que funciona. E vou te mostrar como você pode adotar essa ética independente da sua denominação. Deixa eu começar com a Alemanha do início do século XX, porque é ali que Weber está observando um fenômeno intrigante. Max Weber nasceu em 1864 em Erfurt, Alemanha. Família de classe média alta, pai advogado e político, mãe calvinista piedosa. Weber cresce vendo tensão entre pai secular e mãe religiosa, e isso marca sua vida intelectual. Ele estuda direito, economia, história, filosofia, torna-se professor universitário jovem e nos anos 1900 está ensinando economia na Universidade de Heidelberg. E Weber nota algo curioso nas estatísticas alemãs. Regiões protestantes da Alemanha são mais ricas que regiões católicas. Empresários protestantes são maioria desproporcional entre classe alta. Escolas técnicas protestantes produzem mais capitalistas que escolas católicas. E Weber se pergunta, por quê? Não pode ser apenas questão de recursos naturais, porque regiões protestantes e católicas têm geografia similar. Não pode ser apenas questão de educação formal, porque católicos também têm universidades. Tem algo mais profundo, algo cultural, algo psicológico, algo religioso. E Weber decide investigar. Ele vai estudar teologia calvinista, vai ler Calvino, Lutero, puritanos ingleses, pietistas alemães, e vai construir uma tese revolucionária. Em 1904 e 1905, publica 2 artigos que depois viram livro, Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, a ética protestante e o espírito do capitalismo. E a tese central é esta, e eu vou citar Weber literalmente porque é crítico que você ouça as palavras dele, não interpretações. Existe uma afinidade eletiva entre certos valores promovidos pela ética protestante, especialmente calvinista, e o espírito do capitalismo moderno. Lê de novo, devagar. Afinidade eletiva, não causalidade mecânica, não determinismo religioso, afinidade eletiva. Significa certas ideias protestantes combinam bem com certas atitudes capitalistas, mas não causam automaticamente, entre valores promovidos pela ética protestante, não pela existência de protestantes, pelos valores. Você pode ser protestante e não ter os valores. Você pode ser católico e ter os valores. E o espírito do capitalismo moderno. Não capitalismo como sistema econômico genérico, mas espírito específico, disciplina, racionalização, acumulação, reinvestimento, ética do trabalho. Agora vem a parte do livro que todo mundo distorce. Weber analisa a doutrina calvinista da predestinação. Calvino ensinou que Deus já escolheu desde a eternidade quem será salvo e quem será condenado. E você não pode mudar isso. Não há como garantir salvação por obras. Salvação é decisão soberana de Deus.
e isso criou um problema psicológico para calvinistas do século XVI e XVII. Como saber se você é eleito ou não? Como ter certeza da salvação? E a resposta pastoral que surgiu foi: eleitos de Deus vão demonstrar eleição através de vida disciplinada, trabalho árduo, sucesso nos negócios. Não porque sucesso garante salvação, mas porque sucesso é sinal de graça. Se você trabalha com disciplina, poupa, reinveste, prospera, isso é evidência de que você é eleito, não causa, consequência. E Weber escreve, página 115 da edição brasileira Companhia das Letras. O calvinista cria sua própria salvação, ou melhor, a certeza dela. Mas essa criação não pode consistir em uma gradual acumulação de méritos individuais através de boas obras, mas sim em um sistemático autocontrole que a cada momento enfrenta a alternativa, eleito ou condenado. Sistemático autocontrole, não misticismo, não êxtase religioso, autocontrole, disciplina, trabalho. E Weber continua: essa racionalização da condução da vida, produzida pela concepção profissional ascética, foi o que o puritanismo legou à sua posteridade materialista utilitarista. Racionalização da condução da vida. Isso é ética protestante do trabalho, não é? Ser protestante te faz rico automaticamente. É mentalidade protestante de disciplina, vocação, mordomia, quando aplicada ao trabalho, tende a gerar prosperidade. E aqui está o ponto que brasileiro não entende. Weber está descrevendo um mecanismo psicológico e cultural, não uma lei sociológica inescapável. Você pode ser protestante e não aplicar a ética. Logo, não prospera. Você pode ser católico e aplicar a ética. Logo, prospera. Você pode ser ateu e aplicar a ética. Logo, prospera. Porque a ética em si, os comportamentos concretos, é que geram resultado econômico. A religião é apenas uma das fontes possíveis dessa ética. E Weber sabia disso perfeitamente. Porque ele mesmo escreve na introdução do livro, página 29, seria ridículo defender a tese de que o espírito do capitalismo poderia ter surgido apenas como resultado de certos influxos da reforma, ou que o capitalismo como sistema econômico seja uma criação da reforma. Lê de novo, seria ridículo defender essa tese. Weber está dizendo explicitamente: eu não estou dizendo que protestantismo cria capitalismo, mas é exatamente isso que brasileiros entendem quando leem Weber. Por quê? Porque leem de segunda mão, leem resumos, leem interpretações de professores universitários marxistas que querem que Weber tenha dito determinismo religioso. Porque se religião determina a economia, então você não pode fazer nada. Está preso à sua denominação, ao seu contexto histórico, ao seu país católico. E essa interpretação é extremamente conveniente para quem quer justificar própria pobreza. Eu sou pobre porque Brasil é católico. Eu sou pobre porque minha igreja não é calvinista. Eu sou pobre porque Weber disse que só protestante prospera. Mentira, Weber nunca disse isso. Weber disse que certos valores protestantes, quando vividos, facilitam o capitalismo, mas esses valores podem ser adotados por qualquer um, católico, judeu, budista, ateu, se você trabalha com vocação, se você poupa sistematicamente, se você reinveste lucros, se você trata trabalho como chamado divino, você vai prosperar, independente da placa na sua igreja. E deixa eu te provar isso com 5 exemplos que destroem a distorção brasileira de Weber. Primeiro exemplo, países católicos que são ricos. Se Weber tivesse dito que católico não prospera, como explicar Áustria? 85% católica, PIB per capita 53 mil dólares. Como explicar Irlanda? 78% católica, PIB per capita 99 mil dólares, um dos mais altos do mundo. Como explicar Itália do Norte, regiões católicas, Milão, Turim, Veneza, ricas, industrializadas, prósperas, enquanto o sul da Itália, também católico, é pobre. O que explica a diferença? Não é catolicismo, é cultura de trabalho, educação, instituições, ética. Segundo exemplo, países protestantes que são pobres. Se Weber tivesse dito que protestante automaticamente fica rico, como explicar Apalaches nos Estados Unidos? Região protestante, batista, pentecostal.
extremamente religiosa e extremamente pobre. Taxa de pobreza 30%. Como explicar Haiti? 27% protestante, 55% católico, maioria cristã e país mais pobre do hemisfério ocidental. PIB per capita $1.800. O que falta? Não é cristianismo, é ética do trabalho, educação, instituições funcionais. Terceiro exemplo, judeus. Weber também escreveu sobre judaísmo e judeus têm ética do trabalho tão forte quanto calvinistas. Poupança, educação, empreendedorismo, visão geracional e prosperam proporcionalmente em qualquer país. Judeus são 0,5% da população mundial, mas 22% dos prêmios Nobel, 35% dos bilionários americanos. Por quê? Ética do trabalho enraizada em cosmovisão religiosa, mas não são protestantes, nem católicos, são judeus. Prova, não é denominação, é mentalidade. Quarto exemplo, Coreia do Sul. Em 1950, Coreia do Sul tinha sido devastada pela guerra. PIB per capita abaixo de $100, menor que Brasil. Religião predominante, budismo, confucionismo, xamanismo, quase zero cristãos. Hoje, Coreia do Sul, PIB per capita $33 mil, 12ª economia mundial, 30% cristã, mas 50 anos atrás era 5%. O que explica crescimento não foi cristianização, porque crescimento começou antes de cristianização massiva. Foi ética confucionista do trabalho, educação, disciplina, sacrifício, visão de longo prazo, elementos que Weber identificou no calvinismo, mas existem em outras tradições também. Quinto exemplo, comunidades pentecostais brasileiras que prosperaram. Weber falou principalmente de calvinistas, e pentecostais brasileiros não são calvinistas teologicamente. Mas muitas comunidades pentecostais adotaram ética calvinista do trabalho. Exemplo, pentecostais da Assembleia de Deus em Manaus. Primeira geração imigrantes nordestinos pobres. Segunda geração, pequenos empresários, donos de comércio. Terceira geração, empresários consolidados, médios e grandes. Por quê? Não porque viraram calvinistas, mas porque pastores pregavam: não beba, não jogue, não gaste em festa, trabalhe duro, poupe, reinvista. Isso é ética protestante do trabalho. E funcionou mesmo sem teologia calvinista da predestinação. E agora, deixa eu te mostrar as 5 consequências devastadoras de distorcer Weber. Primeira consequência, determinismo religioso que paralisa a ação. Se você acredita que Brasil é pobre porque é católico e catolicismo não pode ser mudado rapidamente, você conclui: logo, Brasil vai continuar pobre. Não adianta eu trabalhar duro, não adianta eu empreender, não adianta eu poupar. O sistema está contra mim, a cultura está contra mim, a religião está contra mim. Resultado, você não age, você aceita a pobreza como fatalidade. E Weber vira sua desculpa intelectual para a preguiça e a acomodação. Segunda consequência, divisão dentro do protestantismo. Eu já ouvi presbiteriano dizer: pentecostal não tem ética protestante do trabalho, por isso não prospera. E pentecostal responder: tradicional tem ética do trabalho, mas não tem poder do espírito, por isso não cresce. Briga idiota baseada em má compreensão de Weber. Verdade, qualquer denominação pode ter ética do trabalho. Depende do que é pregado e vivido, não da placa da igreja. Terceira consequência, importação acrítica de modelo americano. Brasileiro acha: Estados Unidos é protestante e rico. Logo, se eu copiar americanos, fico rico. E copia tudo. Teologia da prosperidade americana. Mega igrejas americanas, estilo de vida americano. Mas esquece que Estados Unidos tem instituições que Brasil não tem. Estado de direito confiável, mercado livre funcional, educação de qualidade. Não é só religião, é ecossistema inteiro. Quarta consequência, desvalorização da própria capacidade de mudança. Weber descreveu fenômeno histórico. Calvinismo do século XVI influenciou o capitalismo europeu. Mas você, brasileiro do século XXI, não precisa esperar reforma religiosa para prosperar. Você pode individualmente adotar ética do trabalho hoje e prosperar independente do que resto da população faz. Mas distorção de Weber te faz pensar que você é refém da cultura.
Quinta consequência: inveja santificada de países ricos protestantes. Brasileiro cristão olha para a Alemanha, Suécia, Estados Unidos e sente mistura de inveja e resignação. Eles têm sorte de serem protestantes. Nós temos azar de sermos católicos ou pentecostais errados. Deus preferiu eles. E isso gera ressentimento contra Deus, contra outros países, contra si mesmo. Tudo baseado em mentira sociológica. E agora, deixa eu te mostrar 5 elementos da verdadeira ética protestante do trabalho que você pode adotar hoje. Primeiro elemento: trabalho como vocação, não como obrigação. Weber identificou que calvinistas viam trabalho secular como chamado divino. Não dividiam vida em sagrado domingo e secular segunda-feira. Tudo era sagrado, tudo era serviço a Deus. E isso gerava motivação intrínseca profunda. Você não trabalha porque precisa pagar conta. Você trabalha porque Deus te chamou para servir através dessa atividade. Aplicação prática. Toda segunda de manhã, antes de começar o trabalho, ore: Senhor, este trabalho é minha vocação. Eu o sirvo através dele, que eu glorifique teu nome com excelência. Segundo elemento: poupança sistemática, não consumismo. Calvinistas de Weber poupavam não por soberania, mas por convicção teológica. Consumo excessivo era pecado, ostentação era vaidade, simplicidade era virtude, e isso gerava acumulação de capital. Capital que depois era reinvestido em negócios. Negócios que geravam mais lucro. Lucro que era novamente poupado e reinvestido. Espiral de prosperidade. Aplicação prática. Estabeleça a meta de poupar mínimo 20% da renda líquida todo mês, sem exceção. Por 10 anos, você vai acumular capital que muda a categoria econômica. Terceiro elemento: educação como investimento prioritário. Weber notou que protestantes valorizavam educação mais que católicos da época. Por quê? Porque protestantismo exigia leitura individual da Bíblia. Logo, alfabetização universal. E alfabetização abria porta para a educação técnica. E educação técnica gerava trabalho mais produtivo. Aplicação prática. Invista percentual significativo da renda em educação, sua e dos filhos. Cursos, livros, mentorias, graduação, especialização. Educação é multiplicador de renda. Quarto elemento: ética rigorosa nos negócios. Calvinistas acreditavam que Deus os observava em toda transação. Logo, não podiam enganar cliente. Não podiam sonegar imposto, não podiam dar suborno, não podiam mentir em negociação, e isso gerava reputação. Reputação gerava confiança, confiança gerava mais negócios geravam riqueza. Aplicação prática. Estabeleça padrão inegociável de honestidade radical em todo o negócio, mesmo que custe caro no curto prazo. No longo prazo, sempre compensa. Quinto elemento: visão geracional, não apenas individual. Calvinistas pensavam em filhos, netos, bisnetos, construíam para gerações, não apenas para a vida própria, e isso gerava empresas duradouras, patrimônio transmitido, legado, aplicação prática. Todo plano de negócio, todo investimento, pergunte: isso beneficia apenas a mim ou também meus descendentes? Se apenas você, repense. Então, o que você faz com isso? Primeira ação: pare de usar Weber como desculpa para sua pobreza. Nunca mais diga: Brasil não prospera porque não tem ética protestante. Diga: eu vou adotar ética protestante do trabalho e prosperar mesmo vivendo no Brasil. Responsabilize-se, aproprie-se, haja. Segunda ação: leia Weber original, não resumos nem interpretações. O livro tem 200 páginas, leia inteiro. Disponível em português pela Companhia das Letras. Você vai descobrir que Weber é muito mais nuançado que pregadores de púlpito fazem parecer. Terceira ação: identifique qual elemento da ética protestante do trabalho você mais precisa desenvolver. Vocação, poupança, educação, ética, visão geracional. Foque em um por trimestre. Domine. Depois próximo. Quarta ação: forme comunidade com cristãos que vivem ética do trabalho independente de denominação. Pode ser presbiteriano, batista, pentecostal, católico, renovado. Não importa. O que importa? Compromisso com excelência, disciplina, mordomia, generosidade. Ora juntos, estuda juntos, faz negócios juntos.
Quinta ação: ensine ética protestante do trabalho para a próxima geração. Filhos, sobrinhos, discípulos, mentorados, não com nome ética protestante, porque isso pode confundir, mas com conteúdo. Trabalho é vocação, poupança é sabedoria, educação é investimento, honestidade é inegociável. Pense em gerações. Max Weber escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo em 1905, 119 anos atrás. E a tese central dele era simples: cosmovisão religiosa influencia comportamento econômico. Calvinistas desenvolveram cosmovisão que favorecia disciplina, poupança, trabalho árduo. Isso facilitou o capitalismo, mas isso não significa que apenas calvinistas podem prosperar. Significa que qualquer um que adote esses valores pode prosperar. Católico, pentecostal, judeu, budista, ateu. Se você trabalha com vocação, se você poupa sistematicamente, se você investe em educação, se você age com ética, se você pensa geracionalmente, você vai prosperar. Mas no Brasil, Weber foi distorcido, virou determinismo, virou fatalismo, virou desculpa. Protestante brasileiro diz: minha denominação não tem a ética certa. Católico brasileiro diz: minha religião me impede de prosperar. Pentecostal brasileiro diz: Weber não falou de mim. Mentira. Weber falou de valores. E valores podem ser adotados por qualquer um. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de entendimento. Pare de entender Weber errado. Entenda que prosperidade não depende de denominação, depende de disciplina, não depende de país, depende de princípios, não depende de sorte religiosa, depende de mordomia intencional. Comentário obrigatório. Escreve Ética do Trabalho, não tem denominação. Pergunta final. Qual elemento da ética protestante do trabalho você mais precisa desenvolver? A. Trabalho como vocação divina. B. Poupança sistemática ao invés de consumismo. C. Visão geracional ao invés de curtíssimo prazo. Comenta A, B ou C. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como outros pensadores também foram distorcidos no Brasil. Como Nietzsche previu que igrejas virariam fábricas de mediocridade. Como Gramsci planejou dominar cultura sem disparar um tiro. E como reconquistar mentalidade de excelência. Você não é refém da sua denominação. Você não é vítima do catolicismo brasileiro. Você não precisa esperar reforma religiosa nacional. Você pode adotar ética do trabalho hoje e prosperar e deixar legado e provar que Weber estava certo. Valores importam mais que rótulos. Eu sou Anselmo Vander, do canal Intelivox, e esse é o som da verdade que liberta mentes e carteiras.